Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores. Esmaga nesse like, estamos aqui hoje no Critica Brasil para comentar de algumas notícias importantíssimas para você, na companhia de Natália Santarém, Hollywood. Tudo bem, Natália? Tudo bom? Como vai a todos vocês? Vão esmagando no like, comentando, compartilhando e estando aqui conosco, nos dando essa força aqui no canal Critica Brasil. Olha, eu e a Natália um dia desse participamos do 247, né? Foi. E o Joaquim de Carvalho disse que a gente tinha uma sintonia, né? Olha, tá vendo? Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio. Vamos ficar juntos com vocês agora, nesses minutinhos que antecedem as nossas notícias, mas vamos começar com a notícia que me chamou a atenção. Essa semana, hoje, sexta-feira, hoje é feriado, Isso. né? A Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira Santa, que para muitos não é santa, mas enfim, né? E dizem que sempre na sexta-feira tá chovendo, dia da chuvoso ou tá cinzento. Aqui tá cinzento. Aqui em Brasília tá. Tá cinzento. Ó, ouço até trovões. Os trovões. Tá vindo aí a chuva, hein? Tá vindo a chuva. Tá Gente, chegando. olha, essa semana agora, Natália, teve muita comoção na questão lá de Blumenau. Ontem eu comentei de uma reportagem da BBC, que essa reportagem retratava que os jovens, adolescentes e muita gente comenta fatos de assassinatos, de ataque, como se fosse uma coisa assim elogiosa. Elogiam o pilantra, elogiam o assassino, e tem gente que admira isso. É verdade. E a polícia também está investigando a questão de células neonazistas no Brasil, né? Que bom, tem que analisar mesmo isso, porque teve aquele primeiro atentado daquele jovem, aquela criança de 13 anos que entrou na escola e matou a professora, etc. E aí teve no Twitter os fãs dele. Então aí tem que um alerta, né? Se as crianças já estão entrando nisso, é porque tem pessoas, né, por trás dessas crianças que são adultos com essa narrativa de se vingar, ou porque foi maltratado, ou sofreu um bullying e tal. E olha, e no mês de abril, eu vi também que no mês de abril é onde consideram essa celebração onde tem os atentados. Então, toda vez no mês de abril eles tentam fazer esses atentados. Eles reúnem pessoas que têm a mente propícia a fazer isso para poder ir lá fazer o ato. Então, eles estão tendo um pouco mais de atenção nesse mês de abril. Deus me livre. Olha, agora a gente vê também que eu estava comentando ontem que se adolescentes são levados a fazer isto, né, que a gente diz, tem a mente fraca, é jovem, não sabe da vida. Mas o que falar de velhos? Exatamente. O que falar de senhores e senhoras? O que falar de deputados, de senadores, de políticos que deveriam fazer alguma coisa, mas continuam a incentivar? Continuam a incentivar a barbárie, a violência, bobagem, né? Exatamente, e acaba incentivando. E tem muitos canais também de televisão que, em vez de ajudar com a notícia e não ficar propagando cara, né? Isso, propagando o cara, que eu quero dizer, tipo, propagando o feito, o que tipo, ele fez incentivo, e tal. É isso, para ter incentivo, porque especialistas dizem, né, como o William Bonner tinha falado na CNN também, eles não mostraram, para ter para não ter esse incentivo, porque às vezes o criminoso só quer aparecer, quer a fama, que muito aconteceu, né, nesses últimos anos, que a primeira coisa que o criminoso perguntava era eu sou qual no ranking? O que eu sou no ranking? Lembra do serial killers? Eu fiquei famoso e tal. Isso, eu tô famoso. Tipo, quantas pessoas eu matei? 35. Aí quantas falou, curtiram? Aí fala assim, e eu sou quanto? Você é o terceiro no Brasil. Ah, tá. E quem vai depois de mim? Tipo assim, como se isso fosse relevante. Ele, na entrevista, antigamente davam palco pra isso. Então é isso que a gente tem que evitar agora, não falar sobre isso. Dar o palco pro feito, não é? Isso. Você tem que colocar a periculosidade disso, a coisa ruim, a banalidade, a crueldade, como isso é feio, como isso é nojento, como isso é algo assim execrável. E as pessoas acabam isso, e as pessoas acabam elogiando, mas aí é que tá. Se
as pessoas que eram para estar no comando elogiam atos desse, elogiam um torturador, elogiam um estrupador, por que o adolescente fica assim, porra, se um presidente da república elogia um torturador, elogia um assassino, por que eu não posso elogiar meu coleguinha que entra numa escola e esfaqueia as pessoas? Isso, porque de uma professora chata que me chama atenção, que pode me reprovar? Então ele retrata aquilo que os adultos hoje estão passando. E aproveitam esse momento, ao invés de pedirem segurança, pedir outra coisa, e pede arma, e pede bomba, e pede isso. Ou seja, quanto mais bomba, quanto mais arma, quanto mais violência, mais morte. Exato. Só que eles aproveitam para incentivar ainda mais essa questão do armamento. Está aí os Estados Unidos, que é o país mais armado do mundo, e é onde acontece mais morte, mais assassinatos, onde tem mais gente presa, onde tem o encarceramento total, onde acontece mais mortes por esses crimes, né, de arma de fogo, e também é onde a população tem maior número de presos. Exatamente, não, e tem uma narrativa errada disso, né, porque o pessoal, eles narram como se, lá é liberada a arma, e lá não tem essas coisas, muito pelo contrário, tem um triplo, o dobro daqui. Então, esse negócio de colocar arma na mão só serve para uma coisa, como o Ciro Gomes falou naquela vez, para matar, só serve para isso. Então, assim, e esses incentivos... quando a gente vê essas pessoas elogiando na internet, a gente fala assim, gente, que estranho, porque óbvio que tem muita gente que tá revoltada com o crime, ou chocada, né? Fica chocada, meu Deus, como mexem com as criancinhas, né? O que tem a ver as criancinhas? O que tem, tipo, a escola, a creche mexendo agora? Então a gente fica revoltado, emocionado. E aí a gente se choca com as pessoas elogiando essas coisas, tipo, mas por que existe? Porque tem equipes, tem turmas, grupos que incentivam esses atos. Ou seja, quando uma pessoa, na coletividade, eu não fiz nada, mas o outro elogiou, eu acabei elogiando, eu falei, e esses grupetes de pessoas que se sentem não representadas, eu tô me referindo aos adolescentes, né, de modo geral, aqueles que são susceptíveis a isso. Isso, que se alinha nesse pensamento. Que se alinha, pô, eu sou desprezado, lá na escola não me dou bem, eu sofro bullying, acontece... Quer mostrar essa revolta de alguma maneira... Através disso, pô, eu vou morrer herói. E acontece isso que hoje a sociedade está banalizando. E agora que eu ia entrar aqui, Natália, nessa matéria que a gente tem aqui, que é o seguinte, a matéria, eu acho que era do Metrópolis, que falava o seguinte: vamos nos levantar contra a banalização do mal que nos ameaça. Exatamente. A banalização do mal, e aí o Metrópolis fez o seguinte, ele relembra o depoimento de Adolf Eichmann, que era um dos asseclas do Adolfo Hitler, que depois da Segunda Guerra Mundial, que ele foi colocado no tribunal para depor, ele dizendo o seguinte, olha, eu só estava cumprindo uma ordem. O que eu estava fazendo era apenas o que o governo dizia, e eu achava que aquilo era certo. Então nós mandamos matar, nós mandamos torturar, nós mandamos fazer isso. Por quê? Porque era o certo a fazer. Então, ou seja, olha onde é o perigo, né? Que a pessoa é induzida a achar que está fazendo o certo, mas está fazendo uma crueldade. E a filósofa alemã, a Hannah Arendt, e ela que foi a pessoa precursora da frase que dizia o seguinte: é a banalização do mal. É transformar o mal em algo banal, em algo comum, em algo aceitável. Corriqueiro, né? Que acontece e ela diz assim, não podemos banalizar. Quando acontecem coisas que a sociedade se impacta, é aí nesse momento que a gente tem que lutar contra essa banalização, contra a normatização dessas coisas. Então vai ficar tudo normal. Nos Estados Unidos, entra aí, o aluno entra e mata. Já entrou no cinema e matou todo mundo. Mas não é isso. E se você acha que isso é normal, você não está normal. Porque no mundo que a gente vive, de pessoas colocando dentro da mente da gente que fazer o mal é normal, não é legal. Agora, tu imagina, é crente, é evangélico achando que isso é normal, achando que elogiar um estuprador é normal, achando que elogiar um torturador é normal. Entendeu? Então já chegamos ao cúmulo de que as próprias pessoas que deveriam ser contra isso, por causa da religião, são a favor também. Eu tenho uma pessoa próxima a mim que é da Síria, e ele fala que lá tudo é em nome de Deus. Então eles estupram, faz maldade e acham normal isso. Então assim, essa filósofa falou assim, enquanto a gente tem pessoas que se chocam com a notícia, é porque não é normal. É porque realmente isso daí é fora, assim, tipo, crueldade mesmo, e não devemos aceitar. Temos que realmente ficar assim, como que é? Realmente não tem que banalizar. Chocados, né? Isso, realmente não tem que banalizar
essa situação de crimes? Aí ele fala assim, vamos levantar contra a banalização, nós temos que nos levantar. Eu não acho coerente um deputado, um senador utilizar a tribuna para ficar incentivando ódio às pessoas, incentivando ódio a minorias, sejam elas diferentes, sejam elas de outra religião, sejam elas de outra opção sexual, e as pessoas ficam incentivando que a gente não tem que aceitá-las, que a gente tem que bani-las. Peraí, gente, nós vivemos num mundo multicultural e a gente tem que entender que a vida não é igual para todos. E se a gente ficar banalizando isso, porque banaliza-se a violência a partir do momento que você banalizou a narrativa primeiro. Exatamente. Porque toda a violência ela começa com uma fala, toda a raiva começa com um xingamento. Com a verbalização do negócio. E aí igual, que você ia falar da vereadora? Isso. Exatamente, porque aí que nasce é que quando você discrimina alguém e aí essa pessoa está fragilizada, ela entra lá naquela narrativa de vingança. Então ela entra como discípulo daqueles que pregam esse neonazismo. Neonazismo. É que eu ia falar neonazista. Mas então, aí tem agora a vereadora, uma pessoa representante da sociedade, rejeitando, verbalizando transfobia, verbalizando, falando que os trans não são aceitos. Lá em BH. Em BH, o nome da vereadora é Flávia Borges, né? Ela disse que as pessoas trans não são bem-vindas em BH. Primeiro lugar, quem ela é? Ela é uma vereadora que foi eleita. Ela é a dona de BH agora, virou a dona de Belo Horizonte. Ela é a porteira. Se a pessoa for trans, não pode ir porque a vereadora disse, lasque-se. E se a gente... o problema é muito grave, porque se eu começo a rebater ela na mesma linguagem dela, nós vamos causar ódio. Tipo assim, pessoas bolsonaristas não são bem-vindas em Belo Horizonte. Pessoas extremistas não são bem-vindas aqui. Já pensou se o pessoas Lula conservadoras, fizesse isso? Se o Lula fizesse isso... Igual o outro fez, vamos acabar com os petistas. Já pensou? Ia ser a guerra civil. A guerra. Ia ser a parada do quebra-pau É por mesmo. isso que é importante o debate nesse momento, é por isso que é importante a gente buscar soluções antes de cometer esse tipo de coisa, porque uma coisa leva a outra. Se ela vem com esse tipo de narrativa e começa a falar as pessoas trans não são bem-vindas, o que ela quer dizer com não são bem-vindas? Quer dizer, olha, então alguém que é transexual não pode visitar Belo Horizonte porque existe um incentivo dessa vereadora a que vocês matem essa pessoa? Olha aí, ó. Eita, olha o povão. Entendeu? Deus está dizendo, não matarás. Exatamente, não tenha preconceito. Não, aí a gente pode perceber o seguinte, que ela, quando ela fala não são bem-vindas, ela quer dizer, ó, você que está me ouvindo, você está livre para rechaçar esse tipo de gente, para não aceitar. E não aceitar quer dizer você xingar, você falar mal, você expulsar, maltratar, violentar. E achar essa pessoa diferente de você porque ela tem uma outra orientação, ou porque ela é diferente de você. Se essa pessoa é diferente de você, aí você tem que fazer o mal pra ela. É o que essa vereadora tá falando. Faça o mal pra quem é diferente de você. E o mal gera mal, porque se eu for pagar na mesma moeda... Se eu for pagar na mesma moeda, o que eu vou... Eu tô passando uns dias aqui na casa da Natália, pessoal? Nesse feriadão. Pegar rapidão. Senão vai fazer barulho. Aí é o seguinte. Então, se nós formos pagar com a mesma moeda, e aí você vai perceber uma coisa. Imagine se a gente começa agora a incentivar o ódio contra o bolsonarista, contra o extremista, contra aquele que propaga isso. Nós vamos dizer o seguinte, ó, fogo nos nazistas, fogo nos extremistas, morte a esse tipo de gente, porque esse tipo de gente quer nos destruir. Então não aceitem nazistas, fascistas e extremistas na sua terra. Se tem esse tipo de gente, então corra com eles dali, porque eles têm que ser tratados no pau. Vocês imaginam se eu fizesse isso? Imagina se o governo Lula fizesse isso e dissesse, vamos acabar com os bolsonaristas porque eles são os vermes e a doença. As mesmas palavras, as mesmas palavras. Essas palavras aí vocês iam ver o incentivo também da sociedade a violentar-se contra eles. Aí o Nicolas Ferreira não ia estar ficando usando peruquinha, não. Ele ia sofrer na pele aquilo que ele incentiva contra os homossexuais e contra as pessoas. É por isso que a violência ela é perigosa, porque se eu pago a violência com violência, se eu repito o que eles estão falando, aí nós vamos generalizar e criarmos uma guerra civil. E aí, meu irmão,
em terra de louco, aí você vai ver uma coisa, a lei de Talião. Dente por dente, olho por olho, e vai ter gente banguela e cega por aí. Aí vai ter aquilo que... Aí vai virar mesmo que o pessoal fala. Aí vai ter o negócio o supermercado, aí vai ser tudo. Aí vai ficar bagunçado mesmo o negócio. Mas é por isso que a gente tem que se levantar contra essas coisas. Eu ia falar como é que é? Tipo, não, saqueando, essa palavra que eu queria falar. De saquear os supermercados, essas coisas. Vai ser a loucura. Vai virar a loucura aqui se né, fosse dessa forma aí. E agora tem uma outra coisa que é assim. Uma matéria, eu acho que está no 247, né? Que diz assim, ó. Para vencer a extrema-direita, devemos derrubar o ensino médio. Para vencer a extrema-direita. Eu encontro 3 pontos, além... O Marcelo Auler que falou. O Marcelo Auler, né? Pode ler aí rapidinho só o início, para que a gente comece a falar sobre isso, sobre o tema? Isso. Não podemos formar só jovens técnicos. Isso é o que o neoliberalismo quer. Temos que ter formação de cidadãos, analisou o jornalista. Então, ele está certíssimo, porque esse novo ensino médio que o Temer colocou é só uma questão de técnica. Você não aprende noções de política, você não aprende noções de democracia, você não aprende noções de gente cidadão, da coletividade, você não aprende noções de filosofia, porque tira-se toda a disciplina que possa incutir em você uma crítica construtiva, uma ideia do mundo, do bem, do ser humano, de ser mais humano. É tipo como se fosse fazer robôs, né? Exato. É como faz soldado. Soldado só vai repetir, e aí quando manda atirar, atira sem qualquer questionamento. Não é? E esse ensino médio, e é uma crítica que eu estou fazendo ao governo Lula nesse momento, porque o Lula já disse que não vai interferir? Não, que ele não vai anular o novo ensino médio, vão adaptar. Gente, ô presidente Lula, não é por aí. Eu acho que o Camilo Santana está mal assessorado, está mal aconselhado. O ensino médio que foi colocado pelo Temer é perigoso, não é somente porque tira do professor a chance de ensinar o aluno, não. É porque também incentiva a sociedade a ser apática, a ser, contrária a toda aquela formação. E é por isso que a internet, ela se colocou no lugar daquilo que falta nas escolas. A internet, as igrejas, porque como não tem nas escolas, a igreja oferece, né, a questão da ideologia, de um ensino... de um caminho, né? Onde você vai, para onde você vai, o que você vai seguir, suas ideias, forma as tuas ideias. Aí a igreja vai formando para você ter aquela liberdade de escolher, né? Escolher aquilo que eu estou orientando, mais ou menos. Né? Esse negócio de escola sem partido não existe. Esse negócio de escola sem partido é a escola do partido que quer. O Bolsonaro dizia escola sem partido, porque ele queria levar a escola do partido dele. Ele queria que o partido dele estivesse dentro lá. É igual ele fala também da religião. Ele queria a religião dele. Por isso que a gente fala, o Estado é laico. Mas ele estava levando o evangelho lá para ser... e aí ficava o preconceito com o pessoal da Ubanda, e tinha um preconceito com os outros. Então, é a mesma coisa. Ele queria o dele. Não queria... gente, não é para todos, né? Não é o Brasil de todos. Era o Brasil do de Bolsonaro. Alguns, né? A gente não deve banalizar essas coisas, não deve achar que isso é algo assim que não vai surtir efeito. Todas as sociedades que tiveram enfraquecidas, a sua democracia chegaram à barbárie. Se a gente não conversar com nossos filhos, não incutir neles o amor, uma sociedade, uma questão de ser mais humano... Olha, a filosofia é muito importante. Eu acho que a matéria que deveria ter um grande tempo de aula era a filosofia. E uma visibilidade maior era a filosofia. Porque ela faz o aluno pensar, ela faz repensar, ela faz você pensar na sua vida, porque o objetivo da filosofia, na realidade, é tornar o humano mais humano. Exatamente. E se você não tem isso, fica difícil. E a pessoa se torna também mais interessada em coisas, por exemplo, como política, exemplo. Não fica no... tipo assim, não odeio política, não quero saber disso. Aí, não é porque como se fosse um preconceito com política, tipo, é muita coisa pra minha cabeça. Quando você entra na filosofia, ela faz você buscar conhecimento e buscar o que esse deputado faz, o que essa coisa faz. Você vai atrás de conhecer e saber e agir sabendo. Tipo, eu tô votando nisso sabendo disso.
E a crítica que eu estava fazendo nisso, que eu até me perdi, era sobre a questão do ensino médio, que o presidente Lula já disse que não vai derrubar o novo ensino médio por conta, com certeza, do lobby do Camilo Santana e os seus assessores, os empresários, porque é bom para os empresários que não tenha isso. É bom para eles que tenham um monte de disciplinazinhas que não vão ensinar merda nenhuma, que só vai encher linguiça, vender livro e para nada, absolutamente nada. Eu acho que o ensino médio tem que ser pensado, presidente, como uma coisa de mundo, de filosofia. Eu estava conversando, eu até falei para a presidente do PT, Gleice Hoffmann, que eles precisam entender que tudo tem a base da educação. Por que esse povo está tão amalucado? Por que o povo virou tão extremista? Falta de educação. Falta de senso da coletividade, falta de saber o que era uma coisa e o que é outra. Se confunde, por exemplo, o comunismo com voto de pobreza, se confunde comunismo com seita demoníaca. Por quê? Porque as pessoas estão sem informação, uma formação de qualidade. E só a escola, que é um meio estatal, pode fazer que essas coisas sejam colocadas para fora. Uma televisão do Estado, uma EBC forte, que possa transmitir valores, que possa transmitir cidadania para a população, não uma coisa horrenda que exalte a bandeira, mas que quer atirar nas pessoas. Isso é ridículo. Nós devemos pensar nisso, uma coisa séria. Conversar com nossos filhos, o que os filhos estão vendo pela internet, o que esse povo está se alimentando. Aliás, não é só filho, é até vô e vó. Exatamente. Porque hoje você tem que ter cuidado com a mamãe. Assim, os avós compartilham assim, sem ver. Como se fosse... aquilo é a verdade. Eu dou graças a Deus a minha mãe não ter sido contaminada por essa coisa conservadora do bolsonarismo. Graças a Deus. Mas por quê? Porque em casa teve conversa, empatia. Sabe como você conquista? Tu conhece, você que é minha parenta também, você conhece a família. E dentro da família nós tínhamos 3 pessoas que eram bolsonaristas. Ou que não... Um não era bolsonarista, mas era anti-Lula e anti-Dilma. E 2 eram Moro e tal, Bolsonaro. Como que mudou isso? O Critica Brasil mudou isso. Conversando. Por quê? Porque eles gostavam de mim. E se você tem uma entrada maior com essas pessoas, você tem uma confiança com essas pessoas, a conversa daqui a dali, você vai abrindo e pronto. De repente, a coisa é verdade aquilo que você está falando. Você fala com empatia, com segurança, não querendo brigar com essa pessoa, não querendo humilhar a pessoa, mas vai fazendo reflexão. É isso que a matéria filosofia faz. Exatamente. Faz te refletir. Como eu faço também, né, na época também muito da eleição, eu fazia isso. Quando a pessoa falava, mas é que o Bolsonaro é isso, eu falei assim, e como você sabe disso? Porque eu vim em tal lugar. Aí eu começava a questionar, e qual a sua opinião sobre isso? E o que você acha? E o que não sei o que? Até que a pessoa chegava no ponto que ficava... Por que eu acreditei nisso? Entendeu? Tipo assim, pensando por esse lado, realmente, Natália, acho que não deveria ter acreditado porque não teve uma fonte confiável ali. Só foi que só espalhou. Olha, gente, eu faço votos que vocês possam realmente avançar nisso. Não fiquem com medo de ter que criticar o governo, ao mesmo tempo milindrar, não façam isso. Se a gente não criticava antes porque o governo não era governo, agora é governo. Nós temos que fazer a nossa parte de criticar aquilo que a gente está vendo que não vai dar certo lá na frente. Se a gente não fizer isso agora, nós não vamos aproveitar o governo Lula, que veio para essa mudança. Presidente Lula, não faça isso na educação. Não só suspenda, como revogue. Isso é perigoso para a sociedade, é perigoso para os professores, é perigoso para o nosso futuro. Tudo está na base da educação. Então, se não agirmos agora, será complicado amanhã. Eu quero agradecer a todos vocês pela participação. Exatamente. Eu só queria concluir aqui, porque você falou que a base é a educação e realmente aí sim a gente vai ver transformação. Se as crianças, as da creche, as que são lá pequenininha, óbvio que não vai ser amanhã, não vai ser depois. Em anos, vai sim ter uma mudança. E sobre também o governo, que agora a gente tem governo, eu vi um comentarista da CNN falando assim, que bom ver nossos jornalistas na rua, que bom, olha só a notícia que ela tá dando, que ela tava falando da economia, falando uma coisa negativa do governo, mas ela podia falar com segurança que não tinha ninguém ali enchendo o saco dela. Né? Isso. E aí ele falou assim, pra você ver a mudança que está tendo, a gente tem essa oportunidade de falar. Então, se a gente tem essa oportunidade de falar que a gente tinha era mais ruim antes, né? Que era muito ruim falar do governo antes, agora a gente pode, então, a gente
Sim. Graças a Deus, né? E nós, o trabalho de jornalista é realmente criticar. Por quê? Para melhoria. Porque sempre, qualquer governo, prefeitura, um governo de estado, uma presidência, ela precisa das críticas. Porque o nosso objetivo é tocar naquilo que ainda não está bom para que melhore. Gente, é porque o que aconteceu, nesse negócio das joias, já tinham descoberto, ó, e o jornalista, ele não queria, ele não queria falar, porque eles estavam, assim, receosos, né? Então, assim, agora que a gente pode mostrar, fazer uma pesquisa, etc. Então, a gente tem essa liberdade. O jornalismo pesquisa, investigação. Tem investigação, procurar, pesquisar, e é isso. E muito obrigado por isso, Lula. Então, Lula, obrigado por essa liberdade e, por favor, escute a gente também quando a gente pede aí quando a gente faz um pedido. E é importante, né? A derrota dessa extrema-direita começa por essa revogação desse novo ensino médio e de uma reestruturação do ensino em todo o Brasil, inclusive ensino que pode chegar através das televisões estatais e de muitas outras campanhas. Muito obrigado pela participação, Natália. Valeu. Obrigado, gente. A gente se vê por aqui. Olha, se você puder ajudar pelo Pix 61 98304 6113. Tá? 13. Tchau, pessoal. Dá esmagada no like antes de sair, se inscreve no canal. E deixa seus comentários aí, viu? Tchau. Tchau.